O Desejo de Lilith. Escrito por Ademir Pascale. Um descuido dos tradutores da Bíblia revelou o pior dentre todos os demônios. Um velho e decadente detetive de polícia investiga um macabro suicídio, mas o que ele não sabia era que sua vida estava por um fio e seria envolvido em uma conspiração contra toda a humanidade. Uma palavra-chave, transliteração de uma palavra hebraica repetida em 63 trechos da Bíblia, dará início à mais sombria das investigações. Uma organização secreta milenar abriga incríveis segredos e bizarras e inimagináveis personagens. A final, OK Tyria M. Coman Plateo, Vlad Tepes, Ursabit Bathory, John Milton, Thomas Chatterton, Mary Shelley, Percy B. Shelley, Robert L. Stevenson, Alistair Crowley E. Jim Morrison. Prologo. Diário de Rafael Monte Sacchio. 12 de dezembro de 1978. Os fatos que seguem ocorreram há quase um ano. Até então, pura rotina. Mais um dia, mais uma ocorrência, mais uma pobre alma que teria ido para os confins do inferno. O casebre estava cheio de pó, ratos, baratas e outros seres imundos. Minhas narinas já deveriam estar acostumadas com o odor da podridão, mas ainda precisava controlar a repulsa. Havia livros embolorados espalhados pelo chão, em cima da pia, no fogão a lenha e na única mesa do pequeno casebre. O cadáver, já bastante decomposto, estava apoiado sobre a mesa com os braços entrelaçados em uma antiga máquina de escrever e, quando me aproximei do corpo, notei alguns textos datilografados, além de um recheado diário. Como detetive-chefe, colhi todos os papéis cuidadosamente. A arma do crime, ainda fincada no peito do morto, parecia um punhal ritualístico talhado com uma serpente de pequenos olhos rubros em seu cabo. Tivemos muito trabalho para retirar o corpo do local, pois se unira de tal maneira a cadeira e a máquina de escrever que tivemos que cortar a roupa e arrancar pedaços da pele do defunto. Mesmo depois de tantos anos de serviço, me impressionava com cenas assim e aquela. Realmente, era diabólica. Já tinha visto famílias inteiras chacinadas, crianças mortas e garotas aos pedaços, mas notei que enfrentaria algo macabro na investigação daquele caso. De tão ansioso que estava para folhear o diário e os manuscritos, minha mão parecia se mover por vontade própria, mas, definitivamente, aquele não era o melhor momento. A escrivaninha do meu apartamento e toda aquela papelada retirada da cena do crime passaram a ser a triste companhia deste curioso detetive que se arrependeu 1000 vezes de ter atendido à ocorrência. Depois de ler aqueles papéis, comecei a enaltecer as trevas. Minha personalidade e modo de vestir se modificaram drasticamente. Minha voz ficou mais rouca e ganhou um tom intenso de melancolia. Perdi o gosto pelas cores da vida e passei a adotar o cinza, o preto e o vermelho. Há meses não corto o cabelo, e minha aparência lembra dos homens medievais. Perdi o emprego, saí do município de Hortolândia e me mudei para o centro de São Paulo, passando as noites vagando por bares e perambulando nas acinzentadas ruas desta cidade de pedra que possui cemitérios e igrejas com marcante estilo gótico. Vim morar em um prédio caindo aos pedaços, próximo à Praça Ramos. O local foi invadido por centenas de pessoas que não tinham moradia. Não temos luz nem água. Sempre que preciso sair para perambular, esbarro nos vizinhos pelos corredores e escadas, e foi justamente em um desses dias que descobri que a pobreza tinha uma grande pluralidade de estilos. Como a porta principal do meu apartamento não possui fechadura, tenho que passar uma corrente com cadeado. Mesmo assim, ainda encosto uma cadeira e algumas garrafas vazias que servem para me alertar caso alguém tente arrombar a porta se eu cair no sono, coisa que não faço há dias. Tenho 2 companheiras, na verdade 3, mas sobre esta última falarei apenas ao final do diário, se conseguir terminá-lo com vida. Compartilho meu pouco espaço com 2 companheiras, a escuridão e sua irmã solidão. Não tenho muito dinheiro, acendo uma vela apenas quando escrevo essas linhas. Peço desculpas por toda essa melancolia nas palavras, mas preciso compartilhar o meu desespero. Portanto, com base nos manuscritos, textos datilografados, pesquisas e no embolorado diário que encontrei na cena do crime de Hortolândia, contarei primeiramente a história de Jacinto Rodrigues. Assim você entenderá melhor a delicada situação em que me encontro. Rafael Monte Sacchio, ex-detective de polícia. Capítulo 1. Mr. Hill. Sob as trevas da noite, correndo a largos passos, J.R. nota a faca ensanguentada em sua mão e, por um instante, cessa a insana corrida. Sus pés descalços late jam de door. Os joelhos estavam dormentes. A luz da lua, metafórica luz inalcançável. Os seres das trevas presenciam o desespero de uma figura maltrapilha. Gritos ensandecidos quebram o silêncio da noite. Jacinto Rodrigues parou de escrever. Já estava clareando. Hoje era dia de oração, de clamar por misericórdia, de passar o dia com os irmãos de fé. Com o terno engomado e a Bíblia embaixo do braço, estava pronto para sair.
Jacinto era um escritor descendente de escritores cristãos, rapaz de família puritana, de palavras sábias e vestimentas rudimentares. Era um símbolo de cultura e fé, interlocutor da comunidade regional e chave de um grande segredo. Semanalmente, o jornal O Diário da Região, principal veículo de comunicação do município de Hortolândia, publicava pequenos trechos de uma novela, considerada pela maioria da população da cidade, que era cristã, como demoníaca. O diabo era enaltecido naqueles textos profanos que faziam o jornal ser o mais vendido do município. Todos ficavam desesperados para saber a continuação da trama, incluindo os que a renegavam. Acotovelavam-se perante o jornaleiro para adquirir o tabloide com a novela plagiada dos contos do mundo inferior. O autor da obra assinava com o nome de Mr. Sheol e se autodefinia como estudioso e membro de uma antiga seita secreta. Por onde Jacinto Rodrigues passava, fossem restaurantes, sebos, exposições ou ruas, sempre murmurava trechos de sua obra poética preferida, Paradise Lost, de John Milton, de 1667. Que importa onde eu esteja, se eu sou mesmo sempre serei, e quanto posso, tudo. Tudo, menos o que é esse que os raios mais poderosos do que nos fizeram. Nós, ao menos aqui, seremos livres. Deus, o inferno não fez para invejá-lo, não quererá daqui lançar-nos fora, poderemos aqui reinar seguros. Reinar é o alvo da ambição mais nobre, ainda que seja no profundo inferno. Reinar no inferno preferir-nos cumpre a vileza de ser no céu escravos. Em seu casebre, mantinha bíblias de todos os tamanhos, formatos e anos possíveis. Nas lisas paredes, não havia figuras, apenas livros e mais livros amontoados entre lembranças. A solidão era gigantesca naquele recinto repleto de ideias de autores antigos e contemporâneos. No centro da grande mesa que ficava ao lado da lareira, havia várias obras enfileiradas, umas sobre as outras. Algumas destacavam-se como a obra de Tristan Tzara e o seu dadaísmo, enfatizando o ilógico e o absurdo, o clássico do autor escocês Robert Louis Stevenson, O Médico e o Monstro, e o grandioso ensaio O Mundo que Esnobou o Poeta, do autor russo Roman Jakobson, uma obra escrita sob fortes emoções após a morte do amigo Vladimir Mayakovsky. Jacinto occultament se autodefinia como pluralista. À noite, deixava-se possuir pelo seu outro eu, Mr. Sheol, o escritor polêmico. Certa vez, Jacinto se apaixonou loucamente por uma jovem de sua comunidade cristã, Maria Isolda. Bela, de fala simples e desnuda de ornamentos, possuía cabelos longos e sedosos, olhos negros grandes e brilhantes e uma pornográfica boca carnuda. Não sentia o mesmo que Jacinto, tornando uma infeliz alma pensante, para desespero do seu ser e felicidade dos seus inúmeros leitores. Pois, Isolda, Maria Isolda, era inspiração para os contos infernais de seu alter ego. Mr. Sheol descrevia as trevas com tantos requintes e detalhes, que às vezes causava arrepios nos leitores. Antônio Bernardino, editor e proprietário do Diário da Região, sentia o mesmo ao ler os trechos da tétrica novela, responsável pelo crescimento considerável nas vendas do jornal e de seu império. Assim como os leitores, não conseguia parar de acompanhar a medonha novela. Foi no dia do casamento de Maria Isolda, que Mr. Sheol ganhou vida pela primeira vez pelas mãos de Jacinto. Os olhos dela brilhavam tanto ao olhar o noivo Gilberto Tristão que Jacinto sabia que nunca mais teria uma chance, a não ser assassinando o rival. Após o casamento, trêmulo, deprimido e bêbado de ódio, o escritor caminhava para casa. As cores dos jardins da praça por onde costumava passar se diluíram, dando lugar às trevas. As crianças que brincavam no parquinho não eram mais crianças. Os sorrisos das figuras que perambulavam nas ruas não eram mais sorrisos. Jacinto não era mais Jacinto. A escuridão tomara conta da alma do jovem cristão. A primeira tarefa daquele novo homem ao chegar em casa foi sentar-se furiosamente na cadeira, jogar no chão todos os livros que estavam na mesa, pegar a máquina de escrever que pertencera a seu avô, e começar alucinadamente a datilografar cenas terríveis do assassinato de um homem que acabará de se casar. 5 de janeiro de 1976. Foi nesse dia que Maria Isolda se casou com Gilberto Tristão. O dia do primeiro capítulo da novela Death of the Soul. Todos os dias, ao amanhecer, o jovem cristão notava que não dormira na cama e sim debruçado sobre a grande mesa. Invariavelmente, acordava com pelo menos 2 folhas datilografas à sua frente e, ao lê-las, sabia que não eram suas e sim do seu alter ego, Mr. Sheol. Na hora de sair para a igreja, Jacinto sempre lavava apressadamente o rosto para não perder o culto. Ao se olhar no espelho, uma voz em sua mente repetia: publique a novela. No primeiro dia da criação da novela, ele mal conseguia ouvir o sermão do pastor, pois outra voz tomava o seu lugar. Na saída do culto, o atormentado rapaz foi às pressas para a redação do jornal. Discretamente, entrou na redação e procurou pela mesa do editor. Não demorou muito para encontrá-la, pois o recinto mais requintado da sala cheia de divisórias era o do editor Antônio Bernardino. Demorou poucos minutos para Antônio sair de lá para atender alguns convidados políticos. Sem perder tempo, Jacinto aproveitou para jogar o envelope com o primeiro capítulo de Death of the Soul em cima da mesa, bem ao lado da plaqueta editor. Saiu da redação com certo alívio, pois a voz macabra que vinha do seu interior cessara completamente. A partir desse dia, as visitas à redação do Diário da Região foram constantes. Jacinto passou várias semanas atormentado, sonolento e desesperado, pois não sabia mais o que fazer.
Não sabia como cessar a novela que enaltecia o diabo. Porém, certo dia, próximo da vibrante lareira de sua sala, o rapaz teve uma obscura ideia, semelhante às do seu outro eu: assassinar Mr. Sheol. O atormentado rapaz viu pela janela da sala o sol se pondo. Sabia que em poucas horas Mr. Sheol viria tomar o seu lugar. Então, deu início aos preparativos. Pegou um punhal e o escondeu atrás de um livro de Felisberto Hernandes. Sentou-se calmamente na cadeira, puxou a antiga máquina de escrever, inclinou-se em direção à lareira e vislumbrou as chamas como se fosse a primeira vez. Passou quase 2 horas nessa posição. Vez ou outra, olhava para um dos livros que estavam sobre a mesa. Ao olhar a Nadia incendia las lâmparas, de Hernandes, lembrou-se do que deveria fazer ao amanhecer. Depois disso, Jacinto apagou. O dia amanheceu com o escritor debruçado sobre a mesa e cabeça sobre os braços. Jacinto abriu os olhos vagarosamente e encontrou uma página totalmente datilografada com a assinatura de Mr. Sheol. Odiando o abominável ser, prometeu para si mesmo que o próximo texto do seu alter ego seria produzido apenas nos confins do inferno. Jacinto levantou o livro de Felisberto Hernandes, segurou firmemente o instrumento que livraria de Mr. Sheol e, por alguns segundos, vislumbrou um par de olhos refletido na pequena arma. Esta seria sua última lembrança se não fosse a visão do tom vermelho que escorria lentamente do abdômen ao chão. Jacinto Rodrigues, cristão, escritor descendente de escritores cristãos. Rapaz de família puritana, de palavras sábias e roupas rudimentares. Símbolo de cultura e fé, interlocutor da comunidade regional e, agora, suicida, livrou a cidade de Hortolândia do delírio vicioso da novela Death of the Soul. Fez desmoronar o império de um homem chamado Antônio Bernardino e, nas trevas, fez companhia ao escritor Mr. Sheol. Último manuscrito da novela de Mr. Sheol. Não publicado. 19 de novembro de 1977 sob as trevas da noite. Correndo a largos passos, J.R. nota a faca ensanguentada em sua mão e, por um instante, cessa a insana corrida. Sus pés descalcos late jam de door. Os joelhos estavam dormentes. A luz da lua, metafórica luz inalcançável. Os seres das trevas presenciam o desespero de uma figura maltrapilha. Gritos ensandecidos quebram o silêncio da noite. 2 olhos queimando de ódio surgem das trevas. O ser está com o abdômen aberto, deixando notar os órgãos ainda pulsantes. Nas mãos da criatura, a página de uma novela, intitulada Death of the Soul, o triste fim de um escritor. Capítulo 2. O início de um grande pesadelo. Agora que você acabou de ler a história de Jacinto Rodrigues, a personagem principal da minha última ocorrência, descobriu também o pivô de todo o caos que acabou com a vida desse jovem cristão e com a minha. Porém, se fosse apenas isso, eu morreria feliz, mas a questão iria muito além da compreensão humana, beirando o irreal. Se não fossem os novos manuscritos que tinha descoberto de um novo e triste suicídio, pensaria que o caso Jacinto fosse, quem sabe, apenas um caso psiquiátrico, apesar da cena diabólica que presenciei. Mero engaño. A investigação teve grande avanço 2 dias depois do ocorrido no casebre de Jacinto Rodrigues. Li seu diário, os manuscritos e os textos datilografados, e a cada linha que meus olhos percorriam, um novo arrepio me subia pela coluna. A tensão foi tanta que tive de parar a leitura por diversas vezes e me debruçar à janela do apartamento para ver a noite invadir a praça e os poucos transeuntes que perambulavam pelas ruas de Hortolândia. Mesmo o processo sendo tortuoso, sabia que tinha que voltar ao trabalho e, mais uma vez, a tétrica leitura. No dia seguinte, o chefe de polícia Manuel Cardoso de Sá percebeu meu cansaço e me concedeu alguns dias para essa investigação, passando as demais para outros detetives mais jovens e desenvoltos, diferentes deste de quase 5 décadas de vivências, sendo 3 delas de malandragem e estresse. Diário, 14 de dezembro de 1978. Antes de continuar essas linhas, devo lembrá-los de que os fatos aqui escritos ocorreram há quase 1 ano. Minha situação hoje é pecaminosa. Esse caso destruiu a minha vida, que já não era lá grande coisa. Acredito que ainda estou vivo apenas pelo fato de saber que tenho que registrar o que aconteceu neste diário, a fim de alertá-lo sobre um imenso perigo, uma conspiração contra toda a humanidade. Também registro aqui o extraordinário sorriso que se estampa em minha face neste exato momento, pois dedicarei o dia de hoje, 14 de dezembro de 1978, exclusivamente ao meu grande amigo Evandro Alves, o Ruivo. Evandro Alves tinha 35 anos de idade. Era ruivo, possuidor de cabelos lisos que emolduravam a sua face sardenta. Tinha o olhar sério e era muito observador. Usava sempre a mesma jaqueta preta de couro, diversificando apenas os luxuosos calçados e calças de cores variadas com boca de sino. Era detetive e companheiro de inúmeros casos. Ficou sabendo da investigação e, logo pela manhã, no dia 10 de dezembro de 1977, foi ao meu apartamento,
talvez para injetar óleo nas engrenagens e dar um impulso nesta velha máquina desgastada. Como de costume, acendi um incenso de canela, preparei 2 chás pretos e convidei Evandro para sentarmos no sofá da sala. O momento foi propício para descrever o que tinha descoberto sobre o caso de Jacinto Rodrigues. Fui contando tudo nos mínimos detalhes, e quando citei o nome de Mr. Sheol, Evandro fez um olhar tão sério que emudeci por alguns instantes. Sem dizer palavra, notamos que o incenso chegará ao fim. Então, para passar o tempo, me levantei e acendi outro. Dessa vez me sentei mais próximo de Evandro, que quebrou o gelo perguntando se eu tinha o costume de ler a Bíblia. Disse que não, mas que lia às vezes na juventude, principalmente quando desejava algo com veemência. Uma garota, ir bem nas provas do colégio, não ser surrado pelos garotos da rua de baixo, etc. Evandro sorriu, mas logo em seguida voltou a tensão da seriedade entre nós. Abriu sua antiga maleta para pegar uma Bíblia no meio das dezenas de papéis, fotos de vítimas de antigos casos e um revólver calibre 38. Evandro assegurou com vontade e devoção e, por alguns segundos, fixamos o olhar apenas no conhecido livro, lido e relido por milhares de pessoas no mundo inteiro. Embora eu tivesse lido alguns trechos na juventude, não me lembrava de uma única frase da obra. Evandro abriu certeiro em uma página. Leu em silêncio, sorriu e me estendeu o livro, pedindo para que eu lesse em voz alta o versículo Cântico dos Cânticos 8, 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, o ciúme é cruel como o Seol, a sua chama é chama de fogo, verdadeira labareda do Senhor. Embora faltasse a letra H, a palavra Seol era semelhante ao Sheol do caso Jacinto Rodrigues. E, o mais interessante, ele era citado como cruel. Definitivamente, sabia que não poderia ser uma simples coincidência. Minha intuição dizia que aquele trecho milenar tinha realmente algo a ver com o caso de Jacinto. Empolgado, perguntei se Evandro conhecia mais alguma passagem da Bíblia com o termo. O rapaz retomou um sorriso confirmando minha pergunta. Disse que existiam várias passagens usando a referida palavra e, embora não se lembrasse de todos os versículos, procurou outro para me mostrar. Eu já não conseguia me conter de curiosidade. Os minutos que se seguiram foram torturantes, uma verdadeira eternidade, até que Evandro estendeu novamente a mão. Havia encontrado outro versículo com a palavra Seol. Levantei-me e, como fazem os pastores das igrejas cristãs, li em voz alta o versículo Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse versículo parecia se referir a Seol como o próprio inferno. Era uma conotação diferente do primeiro versículo que Evandro encontrou, mas os dois se referiam a ele como algo terrível e cruel. Sempre fui um pouco místico, mas nunca, em toda a minha vida, tinha presenciado algo sobrenatural. Desde o início sabia que aquele caso tinha um quê de diabólico, mas agora tinha plena certeza. Evandro me explicou que a palavra Seol poderia ter várias conotações, mas que todas estavam correlacionadas, dependendo de quem houvesse redigido o versículo e de como ele tivesse sido traduzido e interpretado aqui no Brasil. No caso da nossa Bíblia, o tradutor era João Ferreira de Almeida, de 1628 a 1691. O ruivo ainda me disse que poderia encontrar todos os versículos com a referida palavra, mas que demoraria um mês ou mais para fazê-lo, pois além de trabalhar pesado como eu na polícia, ainda frequentava a faculdade de teologia à noite, mas como insisti na urgência, me pediu que fosse encontrá-lo no dia seguinte à noite na porta da faculdade às 19h30. Claro, sem hesitar, aceitei a proposta. Diário, 15 de dezembro de 1978 era 11 de dezembro de 1977, época de provas. A correria era intensa na Faculdade de Teologia de Estudos Bíblicos de Hortolândia. Completamente sem graça, parei ao lado da grande porta principal da faculdade. Não sabia o que fazer nem em qual posição ficar. De vez em quando, cruzava os braços ou colocava as mãos nos bolsos, enquanto alunos apressados passavam por mim sem ao menos notar a minha presença. Confesso que desde a minha infância nunca tinha apreciado ficar só em público, fosse num restaurante, numa festa ou em qualquer outro lugar com grande fluxo de pessoas. Sentia-me deprimido, acanhado, um verdadeiro idiota. Fiquei intensamente aliviado quando notei que, ao longe, o ruivo descia do ônibus. Realmente, aquele era o símbolo de um homem honesto e pontual. Tinha muito orgulho de ter um amigo tão íntegro e decente. As garotas pareciam notá-lo, mesmo ainda estando longe. Seu andar era calmo e despreocupado, livre de quaisquer problemas. Gostaria de voltar no tempo e ter sua virilidade e coragem. Faria qualquer coisa para recuperar o tempo perdido. Iria me divertir mais, frequentaria grandes discotecas, viajaria pelo mundo e, quem sabe, no meio de toda essa transição, encontraria o amor da minha vida. Eu viajava em pensamentos quando Evandro me abordou. 19h30 em ponto parecia que não nos víamos há vários meses. Evandro me abraçou, e então caminhamos calmamente pelo corredor, até pararmos em frente à sala dos professores. Aguardávamos Benedito Campos Sales, doutor em teologia pela Universidade de Boston. Nesse meio tempo, o ruivo me explicou que esse senhor me ajudaria, pelo menos no que dissesse respeito ao conteúdo do Antigo Testamento.
Enquanto conversávamos sobre antigos casos, a porta da sala dos professores se abriu, e pude notar umas 20 pessoas caminhando apressadamente, trajando avental branco e carregando vários livros e cadernos. Evandro puxou Benedito Campos Sales, o dito cujo que me ajudou na investigação, abrindo as portas para o verdadeiro significado da palavra Seol no Antigo Testamento. Evandro me apresentou ao professor. Um senhor aparentando uns 60 anos, calvo, barbado, curvado e incrivelmente magro, assemelhando-se às mais engraçadas caricaturas. O ruivo contou meu caso de forma resumida e, sinceramente, senti ódio ao notar que o professor não prestava muita atenção. Parecia querer ir embora, olhando para os lados e concordando em todos os momentos, mesmo sem entender nada. Só quando Evandro pronunciou a palavra Seol ele passou a prestar atenção e, como um relâmpago, Benedito deixou os livros e cadernos caírem no chão, arregalou os olhos, e branco como um cadáver, nos perguntou em voz baixa: "Vocês também sabem do Seol? Vocês também sabem?" Fiquei aflito, pois naquele momento sabia que enfrentaria o maior de todos os meus casos. Nós nos acomodamos em algumas cadeiras na praça de alimentação da faculdade. Benedito retirou uma caderneta de sua pasta e rabiscou alguma coisa com muita altivez, depois destacou a folha e me entregou sem dizer uma única palavra. Na verdade, ele tinha escrito 5 palavras: Seol, Sheol, Sheol, Sheol ou Sheol. Após lê-las, voltei meu semblante com um ponto de interrogação ao professor, que me disse: "Tanto faz. Todas as 5 palavras estão corretas. A diferença é que a palavra Sheol é usada originalmente nos antigos textos hebraicos e soa como Sheol ao ser pronunciada. Sheol foi usada na Bíblia de Jerusalém e Sheol na Bíblia Mensagem de Deus, que na tradução feita por João Ferreira de Almeida ficou sendo Seol. Essa simples palavra pode ter vários significados: inferno, sepulcro, enterrado, sepultura, mundo invisível, habitação dos mortos, abismo, morte, etc. Consciente de que todos os alunos da faculdade carregavam uma Bíblia, o professor pediu a do ruivo. Sabido e entendedor do assunto, Benedito abriu velozmente e leu Isaías 5:14. Por isso Seol aumentou seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente. E para lá descem a glória deles, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se exultam. Depois de pronunciar o versículo, com os olhos vidrados semelhantes aos de um louco, Benedito fechou a mão e deu uma forte pancada na mesa, chamando a atenção das pessoas que estavam próximas de nós. Em seguida, vociferou ao se levantar: "O velho estava certo, sempre esteve certo. Sempre esteve certo." Eu e o ruivo seguramos o professor e sugerimos que se sentasse novamente, pedindo que fosse discreto, afinal era uma investigação policial. Sem delongas, o professor pediu desculpas. Para nos acalmarmos, pedi que o ruivo buscasse alguma coisa para beber. Enquanto ele comprava 2 sucos de laranja e um suco de maracujá, Benedito segurou fortemente a minha mão e disse: "Se você estiver realmente interessado em prosseguir com esse caso, infelizmente não poderei mais ajudá-lo, pois não sou a pessoa certa para isso. Não sou tão bom no assunto Seol como vocês imaginam. Mas conheço alguém que é um grande estudioso, talvez o maior do mundo no assunto. O nome dele é Dr. Muriel Santi, um velho amigo e companheiro dos tempos de faculdade. Só que tem um porém. Ele se mudou para São Paulo em 74 e faz mais de 3 anos que não vejo, mas tenho seu endereço em casa em minha agenda. Durante os 2 primeiros anos nos correspondemos com frequência, via correio e algumas vezes por telefone, mas por mero acaso do destino, há 1 ano não tenho notícias do velho. O número do telefone, sei de memória, e lhe passarei agora." Evandro retornou segurando com dificuldade os 3 sucos, e passou de maracujá ao professor. Entre uma golada e outra, nós nos entreolhávamos com curiosidade. O professor parecia desconfortável, pois de repente iniciou um terrível tique nervoso no olho direito. Já o ruivo, por sua drástica mudança de fisionomia, parecia saber que não nos veríamos tão cedo. No dia seguinte, já com o endereço do Dr. Muriel Santi em mãos, rumei em um ônibus de viagem para o centro da grande cidade de São Paulo, com apenas uma bolsa de viagem, documentos, algumas papeladas e anotações do caso Jacinto Rodrigues. Capítulo 3. Estranhos anjos salvadores. O fim do preconceito. Durante muito tempo, ali ficamos, imóveis, olhando para o seu rictus profundo e descarnado. O corpo devia ter, a princípio, repousado na atitude de carícia, abraçado a outro corpo, mas agora o grande sono que sobrevive ao amor, o grande sono que vence até mesmo as carícias do amor, dominara-o afinal. O que restava dele, em decomposição dentro do que restava de sua camisola de dormir, tornará-se inseparável do leito em que jazia. E sobre ele, assim como sobre o travesseiro vazio ao seu lado, estendera-se aquela camada espessa de paciente e obstinada poeira. William Faulkner. Uma rosa para Emily. Diário. 16 de dezembro de 1978.
12 de dezembro de 1977. No início da viagem, procurei algo para ler entre os papéis que estava carregando e, para meu espanto, encontrei 2 livros que provavelmente se perderam entre os manuscritos e textos datilografados de Jacinto Rodrigues. Uma das obras era intitulada O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e a outra O Confessionário dos Penitentes Negros, de Anne Radcliffe. Escolhi a de Oscar Wilde para ler nas horas vagas, também dedicadas à música e coisas do gênero. Fiquei interessado pela história já nas primeiras linhas, e quando menos percebi, chegava ao seu triste final. Para mim foi um momento inesquecível, pois consagrei aquela obra como uma dentre as melhores que já tinha lido. Que bom gosto tinha Jacinto! Jamais me esqueceria do retrato macabro de Dorian Gray e de toda a trama criada pelo escritor inglês no século XIX. Ali se registrava tudo o que um homem seria capaz de fazer para manter a juventude. Naquele momento, visões conturbadas invadiram minha mente, como se eu fosse personagem principal da história, e me lembrei das palavras de Dorian Gray. Mas este retrato se conservará eternamente jovem. Nele, nunca serei mais idoso do que neste dia de junho. Ah, se fosse o contrário. Se eu pudesse ser sempre moço, se o quadro envelhecesse. Por isso, por esse milagre eu daria tudo. Sim, não há no mundo que eu não estivesse pronto a dar em troca. Daria até a alma. Depois de pouco mais de 100 quilômetros de viagem, chegamos à estação rodoviária do Jabaquara, na zona sul da cidade. Finalmente, estava na capital de São Paulo. Desci do ônibus com a bagagem e, completamente perdido, comecei a caminhar seguindo as setas que indicavam a Avenida Jabaquara. A primeira coisa que tinha que fazer neste lugar era procurar um local para me acomodar por alguns dias, ou, quem sabe, semanas. Saí da rodoviária e dei sinal para o primeiro táxi que apareceu, um Fuscão preto. O motorista abriu a porta e, com sotaque nordestino, cordialmente, perguntou o meu destino. Eu disse, sinceramente, não sei. Gostaria de saber onde posso encontrar hotéis baratos. Pelo menos para me acomodar por alguns dias. O motorista giro a catroca do taximetro e ligou o radio. Sintonizou uma estação que tocava I Love You Baby, do cantor Paul Anka, uma das minhas canções prediletas. Cansado da viagem, recostei a cabeça na janela e fui cantarolando a letra. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. A noite invadiu a cidade enquanto vislumbrava esse município de prédios colossais, pessoas apressadas, grandes lojas e incontáveis veículos. Meus olhos se encheram de lágrimas ao notar milhares de luzes que vinham e iam como grandes pirilampos. Confesso que naquela noite estava muito emotivo. Não sei dizer se por estar longe de casa, na capital de São Paulo, ou se porque a canção do Paul Anka estava influenciando aquele intenso sentimento de um velho e cansado solteirão. O taxímetro continuava rodando e, sem muita pressa, fomos até o centro da cidade, próxima à Praça da Sé, famoso bairro da Liberdade. Íamos para a Rua Barão de Iguape, onde o motorista disse haver um hotel bom e relativamente barato. O taxista, infelizmente não perguntei o seu nome, disse que aquele bairro possuía a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão, fato que era nítido pela quantidade de orientais que passeavam nas calçadas, pelos canteiros com bonsais bem podados e pelas luminárias de cores vermelha e branca, com certeza uma homenagem à bandeira do Japão. Chegamos ao Hotel Luberon. Paguei ao motorista e, ao apertar a sua mão, ele disse com um largo sorriso estampado no rosto: "Você foi o primeiro passageiro em 12 anos a apertar minha mão. Muito obrigado pela consideração." Aquela simples frase constrangeu meu coração. Afinal, o que é um simples aperto de mão? O que custa fazê-lo de vez em quando? Isso me fez refletir por alguns dias. Hoje não estou me sentindo muito bem para escrever. Sinto-me emotivo e lastimoso. Deprimido, sombrio ou doente, quem sabe? Desde ontem sinto fortes dores abaixo do tórax no lado direito, um pouco acima do quadril. Pelos sintomas acredito que sejam cólicas renais, pedra nos rins. Vou me deitar, mas se a dor continuar irei ao hospital. Por hoje, chega de escrever. Diário, 2 de janeiro de 1979. Faz 16 dias que não escrevo neste diário, a única coisa que me mantém vivo. No dia 17 de dezembro do ano passado, senti uma dor tão terrível que a própria morte deveria doer menos. Ajoelhei-me por alguns segundos, deitei-me no chão e rolei como um cão. Não havia posição que fizesse a dor cessar. Os gritos ensandecidos chamaram a atenção dos vizinhos, que vieram ao meu socorro. Um travesti musculoso com uma maquiagem chamativa e uma peruca desconcertante e um cabeludo aparentando uns 25 anos com uma camiseta preta do Black Sabbath, tatuado até a alma. A dor era tanta que nem me importei com a aparência bizarra dos meus anjos salvadores. Eles me ajudaram muito, muito mesmo. O travesti Suzette, pseudônimo de Regis Albuquerque, me seguro pelas pernas. O cabeludo, pelos braços. Eles desceram vários lances de escada. Sorte deles que eu não era muito pesado, deveria estar com 65 quilos, 5 a mais do que meu peso atual. Eles me levaram até a Rua Barão de Iguape e deram sinal para o primeiro táxi que passou. Jogaram-me no banco de trás e foram comigo até o Hospital 9 de Julho. Depois disso, não me lembro de mais nada. Quando acordei, havia um pequeno corte e alguns pontos no lado direito do meu quadril. Felizmente, a dor tinha cessado. Suzette e Maverick estavam lá,
sentados ao meu lado. Disseram que fui operado e que os médicos tinham retirado 2 pedras dos meus rins, uma de 9 milímetros e outra de 11. Eles tinham guardado as pedras em um pote de vidro de azeitonas e as exibiam com imensa alegria, como um grande troféu. O médico me deu alta, prescreveu uma dieta e receitou muita água, mas não a segui e passei a beber refrigerante e cerveja sem moderação. Os estranhos anjos me levaram de volta ao meu pequeno e velho apartamento. Fui colocado na cama, acomodaram um travesseiro embaixo da minha nuca e me cobriram com um cobertor que ninguém usava nem lavava há meses. Saíram e voltaram alguns minutos depois. Maverick com um jarro de água, e Suzette com um caprichado prato de comida. Arroz, feijão preto, batatas fritas, salada de alface, tomate, cebola e um suculento peito de frango cozido. Fazia muito tempo que não degustava uma comida tão decente quanto aquela. É curioso. Evitei por um bom tempo os meus vizinhos e nem sabia os seus nomes. Eles me salvaram, me ajudaram, gastaram tempo e, provavelmente, o pouco dinheiro que tinham com táxi, hospital e comida. Sempre fui preconceituoso com o diferente, com o estranho, mas aprendi a lição. Afinal, eu não era tão diferente deles. Minha atual aparência era semelhante à dos integrantes de alguma banda de rock, como The Doors. Não, não era isso que eu queria dizer, pois a aparência deles é muito normal. Eu estava mais para um integrante do Ramones. Diário, 2 de janeiro de 1979. Estava relendo meu diário e notei que ainda não escrevi o porquê nem como saí da polícia. Na verdade, não saí porque quis, fui despedido. O chefe Manuel Cardoso de Sá recomendou que quando chegasse à capital de São Paulo ligasse para ele dia sim outro não. Parecia algo muito simples, mas não fiz, pois nunca gostei de seguir regras, e mesmo se quisesse segui-las, desta vez não me foi possível, pois me aprofundei tanto no caso que esqueci até de mim mesmo. Em janeiro de 1978 já estava desempregado. O próprio chefe de polícia e mais 2 soldados vieram até mim. Eles viram meu estado, ainda pouco decadente, mas assustador para olhos conservadores. O chefe perguntou se eu precisava de um médico, mas sei que, na realidade, quis dizer um psiquiatra. Eu disse que não e que de nenhuma maneira abandonaria o caso, pelo menos até ver o seu fim. Resultado, ele confiscou a minha arma, meu distintivo e me demitiu. Os outros 2 soldados apenas olhavam abismados, talvez vislumbrando a terrível decadência de um homem obcecado por um caso obscuro e indecifrável. Inimaginável e impossível se não fosse pelo que presenciei e pelo intrincado quebra-cabeças que montei. Agora, para que possa prosseguir, contarei meu encontro com o Dr. Muriel Santi. E que Deus tenha piedade da sua alma ao ler o meu relato, pois eu mesmo, inicialmente, não teria acreditado, se não fosse por um diabólico acontecimento que ocorreu no dia em que me encontrei com o doutor. Capítulo 4. Conhecendo o Dr. Muriel Santi. Diário, 4 de janeiro de 1979. No dia 14 de dezembro de 1977, 2 dias depois que cheguei à capital de São Paulo, resolvi ligar para o Dr. Muriel Santi, usando o número que o professor Benedito me fornecera na faculdade de teologia. Como o hotel onde estava hospedado não possuía telefone nos quartos, comprei 3 cartelas de fichas prevendo uma longa conversa. Escolhi um orelhão bem solitário na Liberdade. Tentei algumas vezes, mas ninguém atendeu. Resolvi tentar a ligação mais tarde e, para me distrair um pouco, dei um passeio pela Avenida Liberdade. No caminho, parei em um aconchegante restaurante japonês. Como não conhecia os pratos, pedi uma sugestão ao dono do estabelecimento. Sem hesitar, ele sugeriu um prato chamado yakisoba que, segundo a sua explicação, significa macarrão frito em japonês, apesar de ter origem chinesa. Durante a refeição, senti que pelo menos naquele momento minhas necessidades tinham sido supridas e até me esqueci do nervosismo. A partir deste dia passei a me alimentar regularmente deste delicioso macarrão frito. Satisfeito. Resolvi voltar calmamente ao Liberan. Só então notei uma placa fixada na parede do salão principal do hotel. Peguei minha caderneta de anotações e comecei a registrar as informações que se referiam ao Barão de Guape, o mesmo que deu origem ao nome da rua onde se situava o hotel. Antônio da Silva Prado, de 1778 a 1875. Foi o primeiro barão de Iguape, tendo sido capitão-mor de São Paulo, vice-governador da província e cavaleiro-comendador da Ordem de Cristo. Achei muito interessante, principalmente no que se referia à Ordem de Cristo. O gerente do hotel estava próximo e notei que observava inquieto meu interesse pelos dizeres da plaqueta. Ele se aproximou de mim e disse que Antônio da Silva Prado tinha sido comendador da Ordem de Cristo. Sempre noto que quando os hóspedes leem esta placa ficam se perguntando o que seria esta tal ordem. Na realidade, era uma ordem religiosa e militar criada no século XIV, depois do grande extermínio dos Cavaleiros Templários. É estranho,
pois a mesma igreja que os disseminou, criou a Ordem de Cristo, mas é óbvio que para outras finalidades. Em Portugal a ordem era chamada Ordo Militiae Jesu Cristo. Alguns antigos livros dizem que todos os bens dos cavaleiros templários passaram para eles, exceto um valioso artefato histórico. Agora, o que era esse grande tesouro eu não sei. Só sei que envolve um importante segredo e que pelo menos o Papa da época, João 22, tinha muito interesse nele. Alguns dias antes deste caso eu não teria o menor interesse nessas informações. Mas, depois que comecei a investigar o tal Sheol e descobri alguns trechos do Antigo Testamento que se referiam ao nome, comecei a me interessar por esse tipo de assunto e sabia que algo de sobrenatural estava acontecendo. São Paulo possui milhares de ruas com nomes diferenciados. Porque fui parar justamente na que envolvia tal Ordem de Cristo e um segredo que foi guardado pelos Cavaleiros Templários centenas de anos atrás. Até hoje não descobri por que não desisti deste caso. Minto, estou no caso não porque quero, mas porque envolve toda a história da humanidade. Mas, o que um mero mortal como eu pode fazer? Mais uma vez estou me perdendo nas ideias e acredito que quem ler esse relato ficará com os nervos à flor da pele. Mas estou fazendo o possível para registrar todos os acontecimentos da investigação. Como já escrevi anteriormente, não tenho força elétrica no apartamento e dependo de uma vela. Minha vista está turva e sinto fortes dores de cabeça. Às vezes tento me distrair me lembrando de fatos que aconteceram e que fugiam do tema Sheol. Bom, por hoje chega. Irei apagar a vela e me deitar, não para dormir, pois não consigo fazer isso há dias, mas para descansar os olhos. Registro aqui, exatamente às 0h32 do dia 5 de janeiro de 1979, que no começo da tarde prometo voltar a escrever no diário, retirar as informações do meu caderno de anotações e finalmente registrar o meu encontro com o Dr. Muriel Santi. Diário, 5 de janeiro de 1979, 14 de dezembro de 1977. Peguei minhas cartelas de fichas e resolvi voltar ao orelhão da Avenida Liberdade. Eram exatamente 20h30. Desquei sem a mão trêmula como da primeira vez, pois achava que ninguém atenderia. Ledo engaño. Em questão de segundos, ouvi uma voz baixa e rouca. Pois não. Emudeci por alguns instantes, e a pessoa repetiu a pergunta em um tom mais rude. Pois não. Tome falego e respondi. Boa noite. Por favor, poderia falar com o Dr. Muriel Santi? A voz proferiu. Pois não, é ele mesmo que está falando. Meu Deus, até hoje sinto um arrepio ao me lembrar desse episódio, pois foi o Dr. Muriel quem abriu as portas da minha investigação. Coloquei várias fichas no orelhão, prevendo um possível esquecimento ao me empolgar com a conversa. Apresentei-me, expliquei sobre a minha investigação e falei que o professor Benedito tinha me passado o telefone dele e dito que ele provavelmente me ajudaria com as informações sobre o Sheol do Antigo Testamento. O Dr. Muriel emudeceu por alguns instantes, até que perguntou quem realmente eu era. Disse novamente que era um detetive de polícia investigando um suicídio que ocorrerá na cidade de Hortolândia, e que gostaria de conversar com ele pessoalmente. Marcamos um jantar às 19h30 do dia seguinte no restaurante oriental da Avenida Liberdade, o mesmo onde conheci o yakisoba. 15 de dezembro de 1977, 19h30. Como um bom detetive, logo na entrada verifiquei o ambiente e todos os que estavam presentes. Notei um senhor que poderia ser Muriel Santi, pois os clientes que estavam nas outras mesas aparentavam bem menos de 40 anos. O senhor de poucos cabelos brancos flutuantes usava óculos com um aro corpulento de cor preta, e as lentes eram tão grossas que ocultavam a verdadeira feição dos olhos. Trajava um fino, porém amassado, terno cinza. Apresentava um semblante de preocupação e fadiga. O doutor parecia um sósia de Woody Allen, só que aparentando uns 30 anos mais. No momento em que caminhei da porta do restaurante até a mesa onde ele estava, torci para que tivesse o mesmo senso de humor do comediante ou que no mínimo fosse cordial e me ajudasse nas investigações. Senti certo acanhamento em perguntar se ele realmente era quem eu queria que fosse. Instintiva e cordialmente, o velho esticou a mão me convidando a sentar e, antes de pronunciarmos palavra, o garçom trouxe o menu. Sem consultá-lo, pedi um yakisoba e uma cerveja e o doutor pediu o mesmo. Parecia que todos que estavam no restaurante nos observavam. Odiava multidões, e mesmo sabendo lá no fundo que ninguém estava nos olhando sempre tinha a impressão de que estavam. Esse era um sério problema que tinha desde criança, pois meus pais, que Deus os tenha, me prendiam em casa e me privavam das populares brincadeiras de bolinhas de gude, cabra cega, futebol e luta. O doutor parecia pensativo, com os cotovelos sobre a mesa e os dedos entrelaçados, olhando fixamente para os guardanapos da mesa, como se lesse algo muito importante. O que o senhor deseja de mim? Disse finalmente. Repeti tudo o que tinha dito pelo telefone, só que com muito mais detalhes. Com um semblante de desabafo, ele tirou um papel do bolso, desdobrou e leu calmamente. Quando terminou, esticou a mão com o manuscrito em minha direção. Comecei a ler em voz baixa o manuscrito que guardo até hoje. Chix, Abel e Caim e raça de Abel, só bebe e come, Deus te sorri tão complacente. Raça de Caim, sempre some no lodo miseravelmente. Raça de Abel, teu sacrifício doce é ao nariz do serafim. Raça de Caim, teu suplício será que jamais terá fim? Raça de Abel, tuas sementes e teu gado produzirão,
Raça de Caim, sempre sentes uivar-te a fome como um cão. Raça de Abel, não tremas nunca a lareira patriarcal. Raça de Caim, na espelunca, treme de frio, atroz chacal. Raka de Abel, Polula, Oma. Teu oiro é sempre gerador. Raça de Caim, alma em flama, cuidado com o teu amor. Raça de Abel multiplicada como a legião dos percevejos. Raça de Caim, pela estrada arrasta a família aos arquejos. Segunda raça de Abel apodrecida há de adubar o solo ardente. Raça de Caim, tua lida nunca te será suficiente. Raça de Abel, eis teu label, do ferro chuço é vencedor. Raça de Caim, sobe ao céu e arremessa à terra o Senhor. Charles Baudelaire, de 1821 a 1867, As Flores do Mal. É claro que fiquei confuso ao ler o manuscrito. Ao terminar, fixei os olhos no doutor. Isso que você acabou de ler tem tudo a ver com seu caso, porque o bíblico Caim é ninguém menos que o citado Seol do Antigo Testamento. Ironizei e me diverti com o que o doutor dissera, afinal, devido à sua avançada idade, imaginei que as faculdades mentais estivessem falhando. Não preciso dizer que o doutor Muriel se irritou dizendo que não me ajudaria mais no caso, mas que aquele manuscrito deveria ficar comigo, acreditando ou não que o bíblico Caim era o Seol do Antigo Testamento e que estava envolvido no meu caso. Enquanto tentava acalmá-lo, o garçom trouxe os 2 pratos de yakisoba e 2 cervejas. O doutor empurrou o prato de uma maneira que as crianças fazem quando não querem comer, largou os óculos sobre a mesa, e então seus olhos em fúria penetraram os meus. Seu semblante se modificou drasticamente, e um sorriso maléfico estampou o seu rosto. Em um salto quase olímpico, eu me levantei, deixando o prato se espatifar no chão. Estupidamente, empurrei a cadeira de tal maneira que, ao cair, causou um vergonhoso eco no salão. Naquele momento tive a certeza de que todos estavam nos olhando. Aquele olhar diabólico e o sorriso maléfico me perseguem até hoje em pesadelos e devaneios. Anáforas de um homem enlouquecido pelo destino que Deus ou outro poderoso ser imortal me reservou. Senti um terrível calafrio e minhas mãos ficaram trêmulas. Quando olhei de novo para o doutor, seu semblante já não era o mesmo. Com os óculos emoldurando os olhos, ele voltará ao normal e parecia estar mais assustado do que eu. O garçom limpou a bagunça, perguntou se estávamos bem e se eu gostaria de um novo prato. Claro que depois daquele episódio não quis comer mais nada. Tinha perdido completamente o apetite. Jamais aliviado, sentei-me novamente e perguntei para o doutor o que tinha sido aquilo. Ele apenas me contemplou com tristeza e disse que o fim estava próximo. Levantou-se e se despediu. Cabisbaixo e sem olhar para trás, foi embora. 2 dias depois do jantar, descobri o que ele realmente queria dizer.